Olá meninas, tudo bem? Bem-vindas ao quarto diário da Paty. E eu tô bem feliz hoje porque eu vou compartilhar com vocês um ritual que eu faço todo o início de ano. E eu sei que todo mundo tem a sua forma de fazer os seus pedidos, às vezes é em forma de listas, e muitas vezes essas listas estão focadas no ter, né? Não no ser. Então a gente quer um carro novo, uma casa nova, comprar uma bolsa, comprar roupas. E eu percebi isso, que sim, eu queria ter algumas coisas, mas eu queria me desenvolver em algumas áreas. Então eu criei um ritual próprio para colocar no papel as ideias, os sentimentos, os pensamentos que me direcionariam para o ano todo. E agora, nada melhor do que este momento para fazer esse ritual, porque é um momento de início, né? A gente traz a sensação e a energia da renovação, a energia positiva do recomeço. Então, eu sempre faço esse ritual nos primeiros dias do ano. O que eu faço? Eu me retiro com a minha agenda, ou com o meu planner, ou com o meu caderninho, dependendo do ano, né? E eu me retiro e penso em alguns aspectos que eu quero trazer mais presente para minha vida. Tem sim desejos de ter coisas, mas muito focada em ser e de estar, né? E eu já compartilho aqui com vocês, mas eu queria dizer para vocês que eu escrevo. E por que eu bato tanto nessa tecla de escrever? Porque escrever é a forma de você estar mais consciente no momento. Por quê? Se você fala, você só pensa e fala automaticamente. Mas quando você escreve, você pensa, você observa com o seu olhar e você desenha, né, com o seu tato, com a sua mão, com a sua letra e coloca energia positiva naquilo que você quer escrever, que você está escrevendo. Então a escrita é um ato consciente de você colocar as suas ideias no papel. Então, o que eu trago para esse ritual que é importante, o que eu trago que eu começo, a ideia que eu começo, tá? A primeira coisa são palavras que vão me guiar o ano inteiro, tá? Então eu coloco intencionalmente algumas palavras, tá? Palavras-chaves. Eu trouxe aqui alguns exemplos do meu ritual, tá? Que algumas palavras que eu coloco neste ano que eu coloquei, tá? Então, amor próprio, alegria, consciência, autoconhecimento, aceitação, gratidão, liberdade, foco, capacidade, movimento. Teve um outro ano que eu coloquei aqui que eu precisei mais, tá? Paciência, calma, amor, educação, paz, harmonia, trabalho, dedicação, dinheiro, reconstrução, retomada. Então, depende muito do momento que você vive para você trazer a energia das palavras para o seu ritual. Então, eu sempre pensava assim: quais são as palavras-chave do meu ano? O que eu vou, a minha energia, o meu querer vai estar conectado com que ideias, com que palavras, tá? Então, a primeira coisa a fazer quais são as palavras-chave do meu ano? Tem quantidade certa, Paty? Não tem. Você que sabe quantas palavras você quer escrever e quantas fazem sentido para te guiar neste ano novo aí de 2021. Às vezes as minhas aqui eu registro 10, às vezes tem 5, mas é a intenção, não é a quantidade, né? É a qualidade da tua intenção, tá? Então, as palavras-chave é uma das coisas que eu coloco no meu ritual. Depois, eu faço uma lista que começa assim: em 2021 eu quero três pontinhos. E aí eu faço uma lista de tudo que eu quero, de tudo que eu desejo. Às vezes eu troco o quero pelo mereço, ou faço as duas listas. Eu quero isso e eu mereço isso também. Então eu coloco uma lista infinitas de coisas que eu quero, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês alguns objetivos, então, algumas intenções que eu coloco no papel, tá? Eu quero me relacionar bem com as pessoas. Olha só, em 2016, essa é de 2016, eu coloquei aqui, passar no mestrado. Eu passei no mestrado em 2018, 2 anos depois, né? Mas passei e concluí.
fazer terapia, controlar as minhas finanças, viajar para tal lugar. Olha só, ser muito feliz e alegre, cuidar de mim, cuidar dos meus filhos. Então aqui eu coloco tudo o que eu quero que aconteça e com que intenção, né? Coloquei aqui em outro ano, né? Cuidar da minha saúde, relacionar-me bem com uma pessoa que eu não estava me relacionando bem na época, ajudar meus pais, olha só, ser feliz, dançar, arrumar os dentes que eu queria colocar aparelho, né? Que eu coloquei. Olha só, tem muita coisa aqui. Então, eu sempre coloco a intenção das coisas que eu quero fazer, tá? Das coisas que eu realmente quero fazer. Então, às vezes, gente, não acontece assim de uma hora para outra, né? Não quer dizer que o fato de tu intencionar vai acontecer, mas tu vai estar direcionada para isso e vai começar a perceber que isso começa a acontecer, nem que demore um pouco, como eu dei o exemplo ali do mestrado, né? Outra coisa que eu coloco no meu ritual é duas coisas importantes, tá? Eu sempre faço isso. Qual é a minha prioridade da minha vida? Eu largo tudo para dar prioridade para aquilo, tá? E assim, coincidentemente, as duas tinham a Júlia e o Lázaro, eram as minhas prioridades, continuam sendo, né? Eu largo tudo que eu preciso fazer quando algo precisa ser feito para eles, né? Então a prioridade é sempre aquilo que você não deixa para trás, aquilo que é o mais importante na sua vida. Depois tem outra coisa que eu faço, tá? Que eu determino, que é as urgências ou a urgência. No ano de 2015, olha o que eu coloquei como urgência. Eu mesma era urgência. Naquele momento a minha vida estava tão bagunçada que eu coloquei: eu sou urgência, meu equilíbrio mental e emocional, minha vida social, minha vida sentimental, os conceitos sobre mim mesma, os valores, metas, sonhos. Então aquele foi um ano de autodesenvolvimento, porque a minha urgência era essa. Né? No outro ano, o que eu coloquei? Ó, estudar, controlar finanças, realizar as minhas viagens. Essas eram as urgências. Né? E aí, cada uma determina o que é urgente para si, ok? Eu também faço coloco outra intenção, que são nas atitudes, porque não adianta eu intencionar algo se eu não mudar algo em mim mesma, e são as minhas atitudes. Então, o que eu coloquei aqui? Alguns exemplos, tá? Ter autoestima alta, acreditar em mim mesma, economizar dinheiro, tempo e energia, doar o meu tempo e o meu amor, ser consciente. O que mais eu coloquei aqui no outro ano, né? Agradecer, ser mais grata, perder o medo, ser mais confiante em mim mesma, ser mais bem-humorada, porque na época eu era mal-humorada, perdoar a mim mesmo e aos outros, falar apenas bem das pessoas. Então são coisas assim que às vezes a gente quer, mas a gente não pensa sobre isso, né? A gente só tem um desejo mental. Então quando a gente traz para a escrita, isso fica mais claro. Depois tem outras coisas que eu coloco no meu ritual, como por exemplo, as amizades que eu quero manter, o que eu quero eliminar. Tem algumas coisas que eu determino todos os meses, tá? Esse aqui é um ritual de início de ano. Eu também tenho um ritual no início do mês. E no início do mês, normalmente, eu coloco 3 coisas que são importantes para mim controlar, tá? Então, a questão financeira, então, fazer o meu controle financeiro, meu planejamento financeiro. Eu também coloco as minhas metas e intenções, né, de trabalho, como eu quero que isso aconteça. E eu coloco também as intenções que eu quero que aconteçam, as coisas que eu quero que aconteçam para mim, que é aquele tempo especial que eu vou dar a mim mesma. Então, esses eu faço mensal. Por quê? Porque eu gosto de controlar sobre isso. Essas intenções, esse ritual anual que vocês viram aqui, é porque ele vai estar inconscientemente na minha cabeça, né? Eu vou dar atenção para isso conforme a minha vida for andando,
Tem outros que eu preciso controlar mais de perto, porque senão eu acabo me esquecendo, que são esses, o financeiro do trabalho e a Patrícia, né? O que eu vou fazer para desenvolver a Patrícia ou para satisfazer a Patrícia. Então, eu preciso estar aí nas minhas metas mensais, senão eu acabo esquecendo, tá? Gente, esse é o meu Diário da Paty número 4. Eu intenciono também, eu desejo que vocês façam esse ritual e percebam o quanto isso muda a vida de vocês, muda a percepção de vocês. E esse planejamento, esse ritual, é uma forma também de você se desenvolver e de você se conhecer. Saber e olhar para aqueles desejos, porque às vezes a gente fala, mas fala com palavras de outros, com intenção de outros, não é nem mesmo as nossas intenções. Então, presta atenção o que você escreve ali e se pergunte, é realmente eu mesma ali? Eu sou isso? Eu quero isso? Eu desejo isso? Com toda a força do meu coração? Sim, então continua, você vai conseguir se olhar melhor, tá? Então esse é um movimento muito bacana pra gente fazer nessa época do ano. Faz aí o teu ritual, depois se quiser compartilha comigo, eu adoro saber que vocês aplicam as minhas dicas, os meus exercícios, e no próximo Diário da Paty tem mais histórias para contar para vocês, tá bom? Um beijinho e até mais!